Olá pessoal, tudo bem? Conjuntura Safra do mês de janeiro, primeirão do ano, já está no ar. O diretor de Estratégia Econômica e de Relações com o Mercado do Banco Safra, Joaquim Levy, já está aqui ao meu lado. Levy, nunca é tarde para desejar feliz ano novo, né? Afinal, primeiro de 2023, feliz ano novo, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Maravilha. Levy, vamos começar nosso tradicional papo de todos os meses. Queria que você começasse avaliando esse comecinho de 2023, o cenário internacional. Vamos começar pela China, né? Hoje mesmo, né? Data da nossa gravação aí, 17 de janeiro, foi divulgado o PIB chinês. Que análise você faz? Olha, o resultado é mais ou menos previsível, né? A gente vem discutindo desde o começo do ano passado as evidências de desaceleração da economia chinesa que se agravaram com o longo período de isolamento social, que nos últimos meses foi revertido. Então, uma expectativa de que no começo agora de 2023 a economia se recupere. Então, aí também há outros movimentos do governo, dar um pouquinho mais de apoio para a questão do imobiliário, etc., para fortalecer a atividade lá. Uma coisa a se comentar que é interessante, que obviamente durante o período de isolamento social, a poupança das famílias aumentou, você não tinha como gastar todo o dinheiro. Então, nós fizemos alguns estudos comparando vamos dizer assim, o nível de poupança habitual, normal, e o que se verificou nos últimos anos, né? Que já são quase 3 anos que ficou fechado. E isso dava uma conta de mais ou menos $500 bilhão de excesso de poupança que podem vir a ser gastos se houver uma recuperação da confiança. Até a possibilidade do consumidor chinês gastar um pouquinho mais, porque também com a evolução do imobiliário, parte do dinheiro que normalmente seria aplicado na compra de imóveis, etc., está solto, está parado, está como depósito. Os depósitos cresceram ainda mais, eles cresceram mais de $1 trilhão, tá certo? Mais do que a poupança, porque além de eles pouparem mais, eles também não estão destinando para dar entrada a novos apartamentos, etc. Então, esse é um dinheiro que está solto, que pode ser usado em parte para o consumo e, em parte, pode também até ser reorientado para o mercado de capitais, na medida, por exemplo, que a bolsa comece a subir. Aí todo mundo fica entusiasmado, né? As pessoas gostam de entrar na bolsa quando ela está subindo. Então, esse vai ser um ano que pode ter uma mudança de comportamento importante. Como a gente já teve a ocasião de discutir antes, a parte de exportação da China não tem tantas perspectivas de crescimento mais acelerado, e a parte de investimento, tanto imobiliário quanto de infraestrutura, também não vai ser uma grande fonte de crescimento. No imobiliário pode ser até que se estabilizem as coisas, o governo tem dado dinheiro para as pessoas terem confiança que os prédios que elas já investiram vão ser concluídos, mas certamente a ideia que o governo tinha lá em 2020 de diminuir a participação e a importância, o peso da construção civil no PIB, eu acho que está evoluindo. Vamos ver quais serão as outras oportunidades de expansão da atividade econômica na China, particularmente no setor de serviços, onde tem muita coisa ainda a ser feita. Vai ser um ano muito interessante, porque é um ano em que você vai ver um começo de reorganização da atividade econômica da China, possivelmente indícios de uma mudança estrutural. Ok. Da China a gente vai para o continente europeu. Queria a sua análise desse início de ano no território do velho continente. Olha, a principal novidade lá é a novidade climática. Já havia sido aventado alguns dos modelos de clima, de clima de curto prazo aqui, né, meteorológicos, apontavam para essa possibilidade. Eu acho que em algum momento aqui do terceiro ou quarto trimestre a gente chegou a conversar isso aqui. E realmente tem sido um inverno muito suave, né? A gente vê, por exemplo, em Davos, assim, é a primeira vez que eu vejo
que não tem neve durante a reunião de Davos, tá certo? Normalmente é um inferno aquilo ali, porque é tudo cheio de neve e aquilo com muita gente acaba derretendo, depois congela e vira tudo gelo. E lá não é que nem nos Estados Unidos, lá não tem maquininha que fica limpando as coisas o tempo inteiro. Então, às vezes é Difícil. bastante desafiante você se movimentar em Davos. Hoje parece que você está, sei lá, no começo de verão, tudo, as ruas sequinhas, tudo verde, os morros estão absolutamente verdinhos, etc. Então, isso significou que é um grande alívio para a economia, porque toda aquela preocupação do gás natural meio que se esvaneceu. O preço do gás natural está lá embaixo, isso dá um alívio também para as famílias e para as empresas, é muito significativo. A gente não deve minimizar o impacto da guerra na economia europeia. A gente vê no caso da Alemanha, nós temos feito alguns estudos, você vê que há uma bifurcação bem grande, portanto, na produção industrial. Os setores menos intensivos de energia estão indo relativamente bem. Os setores mais intensivos de energia, apesar dos esforços que eles têm feito, têm encolhido. Uhum. E uma coisa é fazer um esforço durante um ano e meio, quer dizer, você diminui a margem, você é uma empresa, diminui a margem, você ajusta em alguns processos e tal, e vai seguindo. Agora, a mudança dos preços de energia para a Europa é praticamente permanente, mesmo que amanhã tenha um desfecho, a guerra e tal, não vai, foi evidente que era muito arriscado você ficar dependendo daquele modelo, ou seja, as autoridades estão mudando, o que significa que o custo de energia para a Europa vai subir, particularmente para a Alemanha. E isso vai ter uma série de consequências nos próximos anos de reorganização industrial bastante cara. Se essa reorganização vai se traduzir em maior pressão inflacionária, vamos ver. Mas é bastante claro que temos boas notícias no curto prazo, mas ainda temos desafios importantes no médio prazo. E mesmo para o ano que vem, a segurança energética não está 100% garantida. Mas o fato disso, junto com a questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, o ciclo de aperto está chegando ao final, vem se traduzindo num comportamento muito favorável ao preço dos ativos europeus, tanto o preço da moeda, o euro se apreciou significativamente nos últimos 3 meses, quanto o próprio mercado acionário também está indo muito bom. Isso reflete essa questão de curto prazo, aí climática, meteorológica, assim como a sinalização do Banco Central Europeu de que ele vai continuar aumentando a taxa de juros. Inclusive, o fato do inverno estar sendo relativamente brando e, portanto, a economia não está sofrendo tanto, dá ainda mais munição para o Banco Central Europeu continuar aumentando os juros, que provavelmente vai ser uma campanha que vai pelo menos até começo do verão, etc. Ou seja, mesmo depois que os Estados Unidos pare de aumentar os juros, a Europa deve paulatinamente continuar a aumentá-los, o que certamente tem um impacto no câmbio. O euro se recuperou bastante, inclusive ainda esse ano tem se mantido bem. Então, acho que da Europa, esses são os 2 elementos mais importantes de você ver. A questão da guerra, eu acho que ainda tem muita incerteza. Você vê que a Alemanha está cada vez se envolvendo mais, mudaram lá a ministra da guerra, e então tem uma discussão de dar algum apoio com equipamento que permita a Ucrânia avançar mais rápido, recuperar parte do território que foi invadido. Vamos ver como é que isso funciona. Isso teria que acontecer no próximo mês e meio, porque a partir daí você vai ter o degelo, que ainda é mais complicado que o outono, e aí você vai ter que esperar até maio. Então, se esses tanques não se materializarem até o final aqui desse mês, e você perder fevereiro, eu acho que a possibilidade de uma ofensiva ucraniana fica bastante menos evidente. Nessa sua análise sobre a economia europeia, você acabou citando a questão dos juros americanos. Não dá para a gente deixar de falar da potência dos Estados Unidos. Qual que é a sua perspectiva para a economia americana em 2023, Levi?
Olha, a economia americana está indo absolutamente em linha do que a gente vinha discutindo, com uma série de boas notícias, algumas notícias que estão até sendo interpretadas muito otimisticamente por parte do mercado. Quais são as boas notícias? O fato é que com a desaceleração mundial, até o plano do Tesouro Americano em relação aí a botar um teto de preço para o petróleo russo, o preço das commodities, e em particular o preço da energia, tem estado muito controlado. Isso tem ajudado a inflação americana a cair, você vê uma queda dos preços na energia, e você também vê na alimentação também uma inflação muito tímida. Com isso, a inflação geral, o CPI, começou a ter CPI negativo, né? O IPCA, uma variação mensal negativa, né? Uma deflação até. Na parte de serviços e na parte que eles chamam lá o núcleo, né? Que é mais relacionado a salários e tal, você ainda tem um crescimento. Mas você voltou quase àquela situação tradicional americana em que você tem um setor em que os preços sobem, até porque tem mais produtividade, e o outro setor dos importados em que o preço cai. A gente está começando a observar isso um pouco, mas não numa intensidade que realmente justifique o Banco Central dizer que ganhou a guerra. Então é provável que ele desacelere na próxima reunião, que está chegando. Se vai ser desacelerar para meio ponto ou para 0,25 é uma grande aposta. A nossa avaliação é que ele vai continuar aumentando até mais ou menos março, depois ele para, mas ele não começa a cortar a seguir. Hoje, a perspectiva do mercado é que ele comece a cortar imediatamente. Para a gente é difícil acompanhar esse raciocínio, porque a economia americana continua com um certo, se me permitir o coloquialismo, um certo embalo, e, portanto, a taxa de juros tem que ficar alta por um tempo maior. É interessante notar que, aos níveis de taxa nominal que se anunciam, trata-se de uma taxa real bastante alta, uma taxa real que há muito tempo os Estados Unidos não têm, ou seja, a manutenção de uma taxa real na casa de 1 e pouco, 1,5 ponto percentual, vou dizer, uma exigência para a economia americana que ela não tinha há mais de década. Tá? Quão rápida vai ser a desaceleração com essa taxa de juros real é uma coisa que a gente vai aprender nos próximos meses. Mas a preocupação maior do FED, que ele vem falando, toda parte de salários e tal, não está disparando, está até se moderando. A maior parte desse aumento de salários se dá entre as pessoas que mudam de emprego, tá certo? Então, mesmo quando a retenção, o aumento de salário não é tão grande, é mais pessoas que estão mudando. E aí tem se desenvolvido toda uma teoria de que isso não chega a ser ruim. Por quê? Porque as pessoas estão saindo de empresas que não conseguem pagar bem para ir para empresas que conseguem pagar melhor. Ou seja, com isso aumenta a produtividade da economia. Não é só um choque inflacionário, é também um rearranjo da economia, onde o fator escasso, que é o trabalho, pela razão que a gente já discutiu outras vezes, demografia, de imigração, né? Esse fator está sendo um pouquinho reprecificado, mas as empresas estão mantendo a sua produtividade. E, de fato, quando você olha o custo unitário do trabalho nos Estados Unidos, não está sendo ruim. Está tendo uma evolução, não é maravilhosa, mas é uma evolução que não deveria ser de tanta preocupação. Por isso que a nossa visão é que o Banco Central, de acordo até com a sinalização dele, né, que a gente esteja adivinhando, né, ele está tentando sinalizar isso, ele vê como mais compatível é subir mais um pouco, de tal maneira que se cria essa taxa real positiva, mas não exageradamente positiva, e depois ele mantém para deixar esses defeitos acontecerem. E mesmo que você tenha uma pequena retração da atividade ao longo deste ano, você chega no final do ano já com uma inflação perto de 3%, inflação do núcleo, do jeito que o Banco Central mede, um pouquinho acima de 3%. E aí, em 2024, você começa a relaxar, na medida que você tiver evidências claras que a inflação realmente vai conseguir chegar na casa dos 2,5% até o final de 2025.
O mercado está se avançando em relação a isso. Quando você olha a inflação implícita nos papéis indexados do governo, a gente vê uma forte queda nas últimas semanas. A gente está um pouquinho mais cauteloso ainda. É interessante que todo esse processo tem, vamos dizer assim, um reflexo, uma coisa um pouco análoga ocorrendo aqui no Brasil também. Pegando esse gancho de Brasil, Levi, a gente está aí em janeiro, início de um novo exercício de governo. Como que você vê aí a questão, atividade econômica, perspectiva de crescimento do país? Olha, a atividade econômica está muito dependente das chuvas. Por quê? Porque quando a gente faz a projeção do PIB, a gente vê que um dos principais fatores para um eventual crescimento acima de 1% do PIB esse ano será um bom desempenho da agricultura. Uhum. Então, por enquanto, apesar de ser o terceiro ano de Laninha e está tendo seca no Rio Grande do Sul, por enquanto as perspectivas são positivas, até porque desta vez no Rio Grande do Sul, como as pessoas já haviam antecipado, eles ajustaram a safra para estar mais resistente às condições climáticas. Na Argentina, o efeito da seca tem sido bem mais forte, tem sido bem pior, tá certo? Isso pode dar um pouquinho de pressão nos preços do alimento, mas para a gente, por enquanto, se traduziria principalmente num crescimento aí de 2 dígitos da produção agrícola. Nas outras atividades é menos evidente, tá certo? Quando eu olho pelo lado da demanda, o consumo está sob bastante pressão, as taxas de juros estão fazendo efeito, a inadimplência é alta, você vê até a preocupação do governo de criar um programa lá, o Desenrola e tal, para ver se dá um fôlegozinho para as famílias, mas quando a gente olha os números do Banco Central, muito apertado para as famílias na parte de crédito. O emprego está bom, mas na margem começa a fraquejar um pouquinho. Então, o desemprego está baixo, o nível de pessoa, a quantidade de pessoas ocupadas está alta, mas começou a cair um pouquinho nos últimos meses e provavelmente vai continuar assim, pelo menos de lado. Isso ajuda, porque tendo mais emprego, sempre mais chegando para as famílias, mas também o salário médio, mesmo com a questão do corte dos impostos, ele não está tão alto. Sendo que os cortes de impostos não são necessariamente para as pessoas de menor renda, né? Quer dizer, o trabalhador usa o carro, mas quando tem carro usa, mas não é o corte do preço da gasolina, é muito mais uma coisa para a classe média, necessariamente para quem está em níveis de renda mais baixos. Então, assim, a demanda interna não está muito forte. Uhum. Não está uma recessão enorme, não é isso, mas está um pouquinho de lado, absorvendo todos os impulsos, todo o gasto que o governo público, o governo fez ao longo de 2022, que a gente já discutiu. Então, isso na atividade. Tem uma outra coisa que se discute muito e tal, que é a questão fiscal. E aí é uma situação que vai ter que ser resolvida aos poucos. O que acontece? Como eu mencionei, o ano passado o governo gastou muito e criou novas despesas, algumas de caráter essencialmente permanente. Quer dizer, pega o Bolsa Família. Durante quase 20 anos, o Bolsa Família é um programa relativamente limitado. Uhum. Ele pagava o que seria equivalente hoje a R$350 para famílias com vários membros. Se a família só tivesse uma ou duas pessoas, ele pagaria menos, pagaria o equivalente hoje a R$250, R$300. Isso foi transformado num programa que paga 600 para todo mundo. E, inclusive, tinha uma família se cindir e, digamos, o marido aparecer lá no aplicativo da Caixa como outro necessitado, ela passa a receber 2 Bolsa Família, e num valor de R$600. Então, isso é um legado, foi deixado aí para o novo governo resolver, muito complicado o governo dar um freio imediatamente, tem que ser uma avaliação mais cuidadosa. Então, a estratégia que foi adotada foi a tal PEC, né? Que criou o espaço para o governo se situar. No caso particular do Bolsa Família, a estratégia deu-se tudo que parecia necessário, dado que agora tem 20 milhões de beneficiários, de pessoas que recebem, né? E o governo vai começar a trabalhar por dentro para ir diminuindo esse gasto, tirando quem não devia estar lá, reorganizando. Acabou-se também aproveitando a ocasião, já que estava assim, né, com um pouco mais de liberalidade, para oficializar a questão de 150 para os filhos, em cima dos 600. Quão sustentável é isso? Pode-se discutir.
Mas era meio inevitável, dada a promessa que tinha sido a situação que foi criada pelo governo que estava no poder até recentemente, era impossível o novo governo não dar continuidade. Tá? Então, eles tentaram encaixar isso dentro de uma equação mais sustentável, como eu falei, a expectativa, tem sido sinalizado por vários, é até reduzir a despesa do gasto família. Além disso, eu aqui vou gastar um pouquinho de tempo, porque é uma coisa muito debatida. Claro, por Se favor. você olhar o orçamento, o que foi mudado com a PEC, além da questão do Bolsa Família, foi dar um pouco de dinheiro para o Ministério do Desenvolvimento Regional, aquele que faz obra, adutora, aquelas coisas, e infraestrutura, faz estratal. Boa parte desse dinheiro, na verdade, é dinheiro das emendas, que o governo conseguiu cortar. Então, transformou e botou ali nos ministérios para ao menos ser eventualmente gasta dentro de uma maneira mais estruturada, porque o problema do aumento das emendas é que é um gasto absolutamente sem sistematização. Cada um pede uma coisinha e o dinheiro foi e não deu resultado nenhum. Então, o objetivo ali foi tentar. Aí teve um outro problema que também se refletiu na PEC, e nem todo mundo entendeu, que é o seguinte: quando o orçamento foi mandado, o governo tinha que botar lá uma opção de emendas, porque havia muita pressão e tal, lá também coisa eleitoral, etc. Aí o que ele fez? Ele cortou algumas despesas, que são despesas, algumas obrigatórias, outras que não eram obrigatórias, mas que têm uma demanda social enorme, para acomodar as emendas. Obviamente, quando chegou a hora da PEC, da discussão, final do ano, correria e tal, o acordo foi o quê? Não, mantém as emendas, tá certo? E recompõe aquele despesa. Então, assim, farmácia popular, o negócio das merendas escolares, daquilo tudo que tinha sido exprimido para caber emenda, a PEC, no fundo, o que ela fez? Ela disse, não dá para tirar as emendas, tá bom, não dá para tirar as emendas, mas tem que recompor isso. Então, juntando todas as coisas, chegou uma conta que é perto de 200 bilhões, tá certo? Como que você vai reduzir isso? Esse é o desafio do governo agora. Ele tem, inclusive, alguns desafios técnicos para conseguir fazer isso. Tem desafios políticos muito grandes, porque na hora de cortar sempre é difícil. Já tem uma sinalização importante no Bolsa Família, há uma expectativa de economia de 15 bilhões, fazendo essa rearrumação e focando, voltando ao que era antes, tá certo? E vai ter que haver uma discussão, por exemplo, despesa de transporte, essas coisas todas vão ser empurradas. Isso não quer dizer que não se atenda a certas coisas. Aí o ministro da Infraestrutura e Transporte, ainda outro dia, falou, já arrumei destino para R$1 bilhão, mas tem 14 bilhões. Então, tudo bem, dá 1 bilhão, ele começa a consertar as estradas que estão piores e depois você vai empurrar isso. O Brasil, há mais de 20 anos, tem um mecanismo para fazer isso, que vem lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse mecanismo é o quê? É o chamado Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Esse decreto, que tem que ser publicado 30 dias depois da publicação do orçamento, ele vai organizar ao longo do tempo, ao longo do ano, o que cada ministério recebe por mês, tanto de caixa, que é o financeiro, quanto de espaço para contratar despesas, que é o orçamentário, o empenho, tá certo? Então, deve ainda em janeiro ser publicado um decreto, e aí até pelas coisas que não estão definidas, o mais provável que essas despesas, que são programáveis, elas sejam, a maior parte delas, seja empurrada para a segunda metade do ano. Uma maneira muito simples de fazer isso, que já ocorreu outras vezes, em vez de você dar 1/12 do dinheiro que o cara tem para gastar, você começa dando 1/18. Então, você faz a torneira um pouquinho mais apertada no começo do ano. Depois que resolver, tem que mudar a lei para botar a nova meta. O ministro da Fazenda indicou que ele gostaria de ter um déficit no máximo de 1% do PIB. Tá certo? Se você não fizer nada, você vai ter 2% do PIB, é muito pior. Então, assim, há uma construção a ser feita, tá, para você conseguir chegar nesse 1% do PIB, que também vai envolver um aumento de receita em algumas áreas específicas que o ministro tem indicado. Então, no nosso ponto de vista, o fiscal
se ter uma ideia do que precisa ser feito. Há algumas dificuldades técnicas mais contornáveis e, obviamente, há questões políticas, porque você vai ter que ir para alguns ministérios e dizer, olha, o orçamento te deu tanto, mas não vai dar para gastar tudo isso. O ministro tem apontado uma possibilidade de economia próxima a 50 bilhões, tá certo? Então, como se ele fosse fazer para chegar ao final do ano, você gasta 50 menos e você tenta arrecadar 50 a mais. Tá. Com isso, você fecharia a conta com esse déficit de 1% do PIB, que é tolerável. 1% do PIB, eu acho que na hora que isso ficar claro, o mercado, que já deu uma sinalização positiva, vai dar uma sinalização ainda melhor. E a gente pode esperar isso para as próximas semanas, se o governo for agir rápido. Aí depois ele cuida das coisas mais longas, de reforma tributária e outras coisas que a gente já discutiu. Só para fechar aqui, aí você vai dizer assim, mas Joaquim, você falou uma opção de coisa, você não falou de inflação. Era isso que eu ia te perguntar agora, na sequência. Ah, pois é, mas é porque você precisa entender como que está a Claro. atividade, qual é a situação fiscal de gasto, demanda adicional. Eu acho que o fiscal não está exercendo uma pressão tão forte. Há problemas estruturais. Tá? Mas não é dizer que o gasto aumentou dramaticamente. Em termos de proporção do PIB, inclusive, ele deve aumentar talvez meio ponto percentual. Basicamente, esse aumento do Bolsa Família. O ano passado, o Bolsa Família ampliado foi por metade do ano. Né? Uhum. Votaram só para um pouco antes da eleição e até o final do ano. Agora você vai ter pelo ano inteiro. Então, essa diferença em termos de proporção do PIB é mais ou menos correspondente à perenização desse novo Bolsa Família. E talvez até fique um pouquinho abaixo. Então, o fiscal tem alguma pressão? Tem, mas não é assim, totalmente fora do controle. Tem um desafio de médio prazo, que a gente deixa para um outro dia discutir. Para o Banco Central hoje, eu acho que ele vai estar olhando muito assim, o câmbio está bem. Se a gente tiver essa safra que eu te falei, se o preço do petróleo ficar ok, nem muito baixo, nem muito alto, se o fiscal avançar, e aí tem algumas coisas que tem que passar pelo Congresso, uma MP aqui, uma MP acolá, você pode ter uma situação que o câmbio continua muito próximo de 5. Tá? Ele 5,14, 5,10, aí um dia ele fica assustado, vai 5,30, mas ele ficar perto dos 5, para a inflação é favorável. Como eu te falei, aqui a gente está tendo um pouquinho do mesmo efeito dos Estados Unidos. Commodities que pararam de crescer, que despencaram, pararam de crescer, parou de crescer, inflação zero, tá certo? O mercado de trabalho que está bem, mas não está botando uma pressão de salário enorme. Então, assim, a gente vê que a inflação, apesar de ter tido um susto agora na inflação de dezembro, por causa dos perfumes, né? Mas, assim, quando você olha o núcleo, quando você olha a dinâmica subjacente ali, está ok, está indo na direção. Não é uma maravilha, não é dizer que a inflação vai convergir para 3, mas está ok. Tem um riscozinho adicional, que é o risco da necessidade de você voltar a alguns impostos indiretos. Todo mundo já ouviu falar da história do preço da gasolina e tal. É óbvio que se o governo, exatamente para corrigir o fiscal, aumentar o preço da gasolina, isso tem um efeito na inflação. Esse é um efeito de único, né? Então, o Banco Central provavelmente não vai estar olhando esse efeito, ele vai estar preocupado no efeito de segunda ordem. Então, mesmo que isso dê um desviozinho na inflação, ele não vai se preocupar desde que isso não se reflita num aumento lá em 2024. Então, tem uma certa equação aí dessa recuperação fiscal. Você se lembra que o ano passado a inflação caiu porque o governo andou cortando imposto para tudo quanto é lado, inclusive alguns impostos até do ICMS, estaduais nem federais. Sim. Alguma coisa disso vai ter que ser reintroduzida. Então, vai ter que ter um pouco de mobilidade do Banco Central em relação a isso. Não pode ter uma inflação muito alta esse ano que contamine a do ano que vem, mas eu acho que, no geral, as condições são favoráveis ao Banco Central. Há, obviamente, apreensão entre muitos economistas e tal, mas o próprio mercado tem dado algumas sinalizações de confiança. A curva, por exemplo, depois que o ministro começou a dar um pouco de luz de que é a perspectiva fiscal, a inflação, a IPCA tem vindo melhor, etc., a gente vê que a curva que estava em 14% já está em 12,5%. E pode ser que ela caia ainda um pouco mais
esse ano também significa que para as carteiras de renda fixa vai ser um ano com um pouquinho mais de espaço para respirar. Então, eu diria que no setor monetário existem muitas dúvidas, mas a expectativa que a gente já discutiu já há mais de 6 meses, vem discutindo a questão de, na hora que o Banco Central americano parar, se a economia brasileira estiver arrumada, isso dá um espaço para o Banco Central começar a se movimentar, continua sendo verdade. A gente já viu alguns pequenos elementos de rearrumação da economia local, né? Tudo que eu estava falando aí sobre que o esforço do Ministério da Fazenda, e agora vai ter o planejamento, a ministra Tebet também ajudando. Isso pode criar uma condição mais favorável, mais confortável para o Banco Central até mais ou menos abril e tal, que permitiria uma dinâmica de taxa de juros cautelosamente otimista, olhando o interno e olhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Para resumir, é um ano com opção de desafio, o que não é ruim, mas não é um ano que a gente tenha que estar necessariamente pessimista. Eu acho que ainda podemos ter algumas surpresas positivas ao longo do ano. Estaremos aqui juntos, sempre na avaliação, todos os meses, religiosamente, né, Levi? Obrigado mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado e um feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo novamente para você e para todos vocês. A gente se vê na próxima, pessoal. Até lá!